Não adianta você alterar um zoneamento de uma região que está totalmente loteada e não vale para aquela região porque o loteamento se deu de determinada forma, né? O zoneamento, o objetivo do legislador era claramente esse, né? Senão não teria feito o zoneamento diferente ali. Tá? Então, essas observações, se for possível, eu pediria para ter acesso a esse parecer. Eu estou pesquisando aqui, né? Eu não estou no computador da prefeitura, eu estou em casa, né? Então eu estou vendo se eu tenho aqui no e-mail, se eu tenho alguma coisa salva, mas se não eu posso... mas pode ser depois, viu, doutor? Acho que nem há tempo para a gente analisar isso nesse momento, mas depois até para a gente poder aprofundar, né? Essas questões de antinomia jurídica, elas sempre trazem ali algum tipo de predileção, preocupação quem está analisando. Então, é realmente complicado. Precisa entender, né? E é o mais comum ali, né? Especialmente no urbanismo, essa discussão sobre a lei no tempo vai ser um negócio... Eterno. Autonomia, são os problemas clássicos, né? Como que eu posso encaminhar para o doutor? Ou se encaminhar para a Maria Célia, ela pode encaminhar para a comissão que está responsável de fazer o parecer. Tá. Pode ser assim, Maria Célia? Pode ser. Tá ótimo. Obrigado, viu? Obrigado, Ronaldo. A Karina também está com a palavra. Joia. Boa noite a todos. É só para deixar mesmo registrado em ata, né, que não é usual a CEPLURB nos trazer para opinar sobre um PL antes mesmo dele ir para a Câmara, né. Então, já na própria reunião, ainda acatar algumas sugestões, como a que o João deu. Então, é uma iniciativa que eu vejo com muito bons olhos, né, e agradecer a abertura que já nos primeiros 15 dias da gestão da secretária Carolina já vem nos trazer o primeiro PL para a gente discutir e dizendo que essa abertura vai ser perene e muito importante. E, enfim, o PL é importante e necessário para trazer essa possibilidade de um morador de um lote regularizar a sua situação, né, para atuar como lote comercial e vice-versa. Então, eu vejo com bons olhos. Eu acreditava também que a 208 ela sobreporia, mas se está havendo essa confusão e essas dúvidas, eu acho que esse PL vem numa boa hora para deixar isso claro e não ter mais nenhum tipo de problema no futuro. Só isso. Tá bom. Obrigado, Karina. O Fábio Musetti também está com a palavra. Fabinho. Pronto, voltou aqui. Tá. Vamos lá. Tem até aparecido outras questões. Agora que saiu o decreto em julho, com as subcategorias de uso, né, vinculadas às hierarquias, né, e as hierarquias também vieram por decreto, né, e tá aparecendo algumas coisas assim, lugares que já têm alvará há 10 anos, como, por exemplo, uma clínica ou um comércio, outro, e por conta da hierarquia viária nova agora, não pode mais, na renovação do alvará, por exemplo. Então, isso já está levantando... Então, ele sobrepõe a lei, né, e o pessoal, alguns fazendo investimento, imóveis que mudaram de zoneamento, né, que antes era vazamento Z3, virou ZM1, por exemplo, ou Z3 que virou ZM2, dependendo da região, né, e agora, então, primeiro abre em 2018, aí depois, 3 anos depois, sai agora as hierarquias. Então, você está, além de algumas outras confusões, você está numa via arterial, sai direto numa local. Aí você tem um trecho muito pequeno, depois ele vira uma coletora. Tem uma outra confusão aí, mais técnica, né? Acho que não cabe aqui. Mas, já que essa coisa do decreto sobrepor lei, né? Isso vai gerar outras confusões no futuro. Vai começando a aparecer algumas consultas para a gente. Isso cabe nessa alteração, já que estão flexibilizando, né, a lei, na questão do uso misto, né, e de repente tudo que estava abrindo pela proposição do plano diretor da nova lei de uso do solo volta a ser restritivo
rua a rua, quadra a quadra, e nas subcategorias de uso. Então, isso vai começar a trazer algumas confusões aí. Pode falar? Pode. Uhum, claro. Mosete, eu acho que é importante esse esclarecimento, tá? Além de desocupação do solo, ela traz alguns QNAE, algumas atividades, que é o QNAE, atrelada à mera execução viária, como foi feito, inclusive, em São Paulo e em Jundiaí. E esse QNAE, além dessa hierarquização de vias, a gente fez esse trabalho em conjunto com a INDEC, que a gente pegou todo o plano de reestruturação de viário, tá? Pegamos o plano viário, pegamos toda a estrutura viária que a INDEC planeja para alguns alargamentos de viários ou um sistema de transporte, que é a rede de mobilidade, tá? Então, o que acontece? Nessa hierarquização, que foram mais de 2.000 e poucas, né, quase 3.000 ruas, a gente se atentou mais às zonas mistas 1 e 2, onde a gente estava levando esses usos mais intensos, né, mudando um pouco essa dinâmica desses bairros. Óbvio que pode ter alguma coisa que tenha falhado, no sentido, como você colocou, aí uma via arterial cai numa via coletora, porque a gente colocou alguns sistemas de transportes que às vezes a rua não tem aquele gabarito, né, mas ela passa um ônibus, então ela tem uma função mais coletora. Então, como a cidade já está construída, é difícil você hierarquizar pelo aquilo que a gente aprendeu na faculdade, né? Então, a hierarquização da via é sempre um fluxo local, cai numa coletora, e essa coletora cai numa arterial. Então, de repente, a gente tem uma coletora que ela não tem esse gabarito, mas ela tem uma função de coletar o tráfego. Então, essa hierarquização foi feita em conjunto com a INDEC, justamente a gente atrelando os sistemas de transportes no município. Então, pode ter alguma inconsistência, por isso que a gente fez a hierarquização por decreto, porque, de repente, não passa mais o ônibus, a Secretaria de Transporte mudou o sistema de transporte, de repente não é um BRT que vai ter ali, sim, é um bonde, vamos dizer assim, né? Então, o decreto permite que a gente adeque essa hierarquização conforme a dinâmica urbana que a cidade vai crescendo, né? Então, a gente avançou essa discussão, inclusive, com o jurídico, porque a gente tem que ter essa flexibilidade de ir alterando esta hierarquização, que foi um trabalho não só do planejamento quanto da INDEC, por decreto, tá? Então, de repente, que uma via que hoje ela não existe mais essa característica, ela pode ser adequada, porque a cidade é um organismo vivo, tá? Com relação a esses estabelecimentos que hoje já estão, e a hierarquização veio, e nessa hierarquização está tendo um problema de certidão de uso do solo, porque ela não permite mais, de se discutir. A gente tem aberto o protocolo físico, e aí vem apresentando todo um contrato social da empresa, que ela já está lá há muito tempo, e a gente tem analisado caso a caso, tá? Então, assim, a orientação que a gente tem dado, que às vezes você vai abrir uma empresa por via rápida empresarial, que é VRE, e como um sistema de inteligência, ele não consegue abrir a empresa porque aquela hierarquização viária não permite aquele QNAE. Porque é o robozinho, né, que faz todo o processamento da estrutura dessa empresa via JUSESP. Então, ele não tem o se, ele não tem o porquê, ele não sabe avaliar se essa empresa já está lá há muito tempo. Então, o que a gente tem orientado junto à coordenação do Wagner e do diretor Hélio, que é a coordenadoria de uso do solo? Se tiver alguma situação dessa que a hierarquização impeça e esse estabelecimento já está lá no local há muito tempo, entra com pedido no protocolo físico. E aí você comunica a gente aqui, o Wagner, que a gente vai analisar. Vai verificar quanto tempo que ele está lá, se é uma ampliação que ele pretende, que tipo de ampliação. Porque a gente não vai pecar nenhum estabelecimento, nem deixar do direito adquirido de que ele já está lá há muito tempo, né? Então, o sistema é automático, a inteligência que a gente criou, ela foi justamente para ser rápida, abrir a empresa em 1 ou 2 dias, junto à JUSESP. Mas ela não entende aquilo que já estava lá anteriormente. Então, eu aconselho a você a nos procurar junto com essas empresas que querem e que estão tendo problema junto à coordenadoria aí da certidão de uso do solo. Tá? Que a gente tá analisando. Obrigado, Carol. Cabe, no caso aí, sei lá, um estudo no caso de vizinhança, para justificar. Fala um pouquinho mais alto, Musante. Cabe? Vale nesses casos, porque você fica, que nem o doutor falou aí, né?
na dependência de uma análise específica, né, pode ser entendida como subjetiva. Você tem um estudo de impacto de vizinhança para garantir isso mais tempo, já que os alvarás são renovados, né, em períodos curtos de tempo aí. Aí a gente teria que criar, se fosse ter que exigir um estudo de impacto para esses comércios que têm essa inconsistência com relação à hierarquia, podemos pensar, né, de que ele não fique à mercê de cada gestão ter que ficar... Exatamente, essa que é a grande... Hoje está a Carol, daqui a pouco está outro secretário, né, e a gente às vezes tem... né? São casos concretos que estão aparecendo, tudo bem, então você vai lá, conversa, explica, tá, vai renovar o alvará, vai fazer uma ampliação, peraí, agora mudou a gestão, mudou. Como é que você garante isso na letra da lei, né? E vai estar garantido. Será que essas subcategorias de restrição, de repente, poderia ser revistas? Não sei. Não, eu acho que em voz alta aqui. A sua sugestão muito válida. Então, assim, quando a gente pode pensar no decreto da hierarquização, quando tem uma atividade já lá estabelecida, implantada, com o seu alvará, né? Porque tem muitos comércios irregulares. Então, se você já tem um alvará, né, de uso, e ele venceu, e você, na hora de revalidar, tem uma inconsistência com relação à hierarquização, ele submeteria um EIV para que realmente ele tenha a situação dele regularizada, não ficar à mercê de toda hora ter que abrir um processo físico e submeter uma análise, né, da secretária ou do coordenador. Eu acho que é coisa assim, a gente deve pensar. Eu acho que é uma contribuição muito válida, assim, e deixa a regra clara, viu, Moisés? No caso concreto é exatamente isso. Tem um alvará, vai renovar e vai ampliar. Tá. Aí compra o imóvel do lado para fazer a anexação, vai ampliar, que é residencial, aí você faz a consulta dos quinais, bem deferido, você cria já uma insegurança. Como você depende de si, né, consultas aí, é isso que essa insegurança, né, deixa o pessoal um pouco aflito, né. O que eu gostaria de complementar é justamente, pegando o gancho de vocês, né, que não era para a gente atingir pessoas que já estavam funcionando, né, então, assim... Mas sabe um detalhe que passou, que nem a Carol falou, né, é um lugar muito peculiar, que você sai de uma via arterial, que é de alto fluxo, de repente você vira para uma local, assim, imediatamente uma rua curva. E, de repente, no bairro inteiro ali, no pedaço, no trecho do bairro, são os únicos imóveis que não pode. Mas tem um alvará lá, garantido já, o uso. Aí a pessoa está comprando as casas do lado para avaliar. E, pô, não pode. Você vai fazer consulta, né? A pessoa tenta trabalhar tudo certinho, peraí, mas aqui não pode mais. O que talvez nessa lei aqui, Fábio, nessa perspectiva, seria justamente pensar algo do tipo, é tolerado, mesmo que esteja em desacordo com a hierarquia viária, é tolerado quem já estava lá naquela situação anteriormente, né? A gente teve um caso prático bizarro também, que foi lá em Sousas, com a lei 296 ou 295, que a pessoa tinha um comércio de média em comodidade, mas... como teve uma operação na Câmara, ficou previsto que ali poderia receber alta incomodidade, mas, então, como não previa média expressamente, a gente ficou, não pode. Aí fala, pô, mas é inconsistente, né? Eu posso ter alta incomodidade, mas não posso ter média. Então, tem umas coisas que às vezes acontecem, foi uma comida de bola por causa de uma operação que a Câmara fez no projeto de lei e gerou uma inconsistência que agora, se eu não me engano, a gente vai apresentar um projeto de lei para corrigir isso. Bobagemzinha, mas, de qualquer forma, impede a pessoa de funcionar. É bobagem para a gente, mas fecha o comércio do cidadão, né? Deixa eu tentar dar continuidade. O Alan fez um comentário aqui, eu queria passar a palavra para ele. Ele está justamente falando aqui que o PLC 87... está em análise no CMDU, para dar o parecer, vai resolver essa questão que o Fábio Musetti colocou. Eu quero passar a palavra para o Alan, que assim amplia o diálogo nesse sentido e pode ser mais esclarecedor.
Vamos lá, é que o parecer 87, ele tem como objetivo acabar com a dúvida de interpretação tanto da sociedade quanto dos servidores com relação ao uso misto da cidade. E ele deixa destacado com muita clareza que existem duas exceções nos zoneamentos A e B, que ele tem a ocupação já destinada pela lei, e nas ruas locais da zona residencial, que também não permitem comércio. A todo outro tipo de viário na zona residencial e nos demais zoneamentos, o uso misto é permitido. O loteamento, quando aprovado, ele tem um regramento daquela instância, daquela visão urbanística, mas a cidade, via plano diretor, quando altera esta ocupação, essa possibilidade de ocupação, ela está fazendo isso porque ela entende que é o bem coletivo. Por isso que o plano diretor, baseado nos dotes e baseado na cidade compacta, etc., integrou dessa forma. Então não faria sentido realmente a legislação e o zoneamento dizerem uma coisa e a matrícula, o imóvel específico dizer outra. Então, para acabar com essas leituras casuísticas, vamos chamar assim, desculpa, eu não sou da área jurídica, mas para acabar com, para o meu vizinho pode, para mim não, então veio esse PL 87, esse projeto de lei complementar 87. Hoje, o que vocês estão nos apresentando, baseado na habitação de interesse social, é um paralelo quase que igual ao PL 87. Eu acho até que esses PLs poderiam ser concentrados em um só, enfim, mas cada um está num timing, então eu não vejo problema nenhum em ter os dois em andamento. E deixo aqui a minha palavra de apoio ao PL, que realmente acaba com essa abstração que é essa dúvida de legislações já revogadas e legislações atuais. Lei revogada, ela não tem mais nenhum valor e não faz sentido. E os regulamentos de loteamento, quando a cidade entende que eles devem ser alterados, eu acredito que não há problema nenhum, é uma incumbência da cidade cuidar do seu perímetro urbano e das legislações urbanísticas que os regem, tá? Acho que é isso que o Fabinho tinha colocado aqui no chat. Ele vinha de encontro à cidade não de interesse social, da cidade genérica, zona mista 1, zona mista 2, que então, a partir desse PL aprovado, ela passa a ter total direito do uso misto, tanto comercial quanto residencial, ou misto, ou enfim, todas as derivações disso que são possíveis, tá? É só isso. Obrigado. Tá bom. O Alan, você fez uma observação também sobre a questão da área construída na habitação de interesse social. Você quer falar alguma coisa? Ali foi um desabafo, João, porque assim, durante o plano diretor, você levantava essa bandeira e eu apoiava muito, que a medida da unidade habitacional de interesse social era uma abstração. E eu acredito nisso sim. Por exemplo, o cidadão consegue angariar sua casinha de 45 metros quadrados e com o esforço dele ele chegar a 100 para garantir que o filho que casou possa morar no fundo, para que o comérciozinho dele possa ter uma atividade no local em que ele já tem de propriedade dele. Isso, pela legislação, quando ele faz esse tipo de ato, ele deixa de ser de interesse social. Isso não é uma verdade, ele simplesmente ampliou. O ampliar não significa que ele mudou de renda, mudou de padrão, ele está no mesmo bairro, ele está naquela localização que foi destinada a ele, que ele teve a oportunidade de comprar e não teve a chance de muita escolha. Então, assim, ele já teve que abrir mão de muita coisa para lá estar. Então, eu não vejo por que ter mais restrições a isso ou mudar a característica e tirar a possibilidade dele ter descontos sociais aí, porque é interesse coletivo que a cidade se regularize. Então, se o cidadão está buscando a regularização, é um bem coletivo, é bem para todos. Vai gerar novos IPTUs, nova taxa, etc., o que é bom para todo mundo, e é isso que a gente quer. A cidade de Campinas ela é muito irregular, principalmente nos rincões, aí nos cantos da cidade. E eu acho que o estímulo à regularização ele tem que ser total, e não pode ter esse tipo de regra de 80 metros quadrados, 85 já não é mais. Quer dizer, o que é 5 metros a mais de 80? É menos de 10%, quer dizer, então, assim, é muito rígido. 80 metros quadrados, eu sou um pouco... Fez o banheiro a mais, já subiu de classe social, né? Exatamente, isso não faz menor sentido, menor sentido. Exatamente, e da mesma maneira, eu acho que a pessoa tem uma renda, se você dividir pelo número de integrantes na família, de agregados que tenham, que todo mundo que depende daquela renda, que às vezes aquilo cai para zero, para nada. Então, isso... Outra, a pessoa às vezes construiu em cima da fome, em cima da miséria.
sabe, comendo arroz com feijão somente, sem um mínimo de coisa, para poder trocar um ovo por um tijolo. E aí depois ele ainda vai ser penalizado por isso. Eu acho que isso é uma injustiça muito grande. O Musetti pediu a palavra também está na lista aqui falando dos critérios. Passa a palavra para o Musetti de novo. Só para complementar, né, essa questão das áreas, tivemos os trabalhos no Minha Casa Minha Vida 3, junto com o MPF, de algumas demandas assim, famílias polinucleares, né, e os dramas e as agressões que acontecem, né, no caso, né, 2, 3 casamentos, filhos de vários tipos de agressões, né, e essa determinação do tamanho, da classificação por tamanho, ela vem do governo federal. Tem um problema ali, tanto Caixa, Ministério da Cidade, que tinha uma amarração ali, eu não lembro exatamente qual, que era no tamanho determinado por área, e não por outros critérios sociais, né? Então, eu concordo que é complicado mexer nisso, por causa de expansão, 80 metros quadrados tudo, né? Mas é uma discussão a ser enfrentada aí no futuro, porque só o puxadinho, de repente, para fazer uma oficina, fazer um carro, você já estoura as áreas, né, dessas casas aí, o pessoal ocupa caso concreto, se pegar o Costa Silva, né, nenhuma casa tem mais comum na frente. A legislação urbanística já melhorou bastante isso, aceitando 50%, né, da fachada para abrigo, mas você tem outros problemas, né, e outras demandas. Eu posso puxar uma lista de inquéritos do Ministério Público Federal sobre essa questão aí, levando a questão do tamanho das unidades, né, pela restrição disso para famílias, por exemplo, polinucleares. E assim por diante, que vão os dramas, né. Então, mas, professor, eu entendo uma regra. Eu entendo essa questão do governo federal, da Caixa, etc., para o momento de implantação destas unidades. Aí, ok, eu acho que tem que ter regramento, senão fica muito aberto. Mas a expansão futura do cidadão, que já não envolve financiamento de governo, que não envolve outra questão, que a única coisa que ele interfere é na cidade, e aí nos recursos da cidade que são gerados pelo IPTU, aí eu acho que não deve haver esse limite, eu acho que ele perde o sentido. E aí vou pôr mais uma lenhazinha na fogueira, que é a questão dos recuos e afastamentos, que não fazem também o menor sentido, né? Isso é coisa de século passado que a gente continua mantendo e ampliando, que é o pior, né? De 4 foi para 5 por uma decisão não sei de quem e qual técnica que essa pessoa usou para mensurar 4 mais 1 metro, né? Quer dizer, é uma abstração ou outra da lei. É para caber o carro que a pessoa não tem. Então... Na época em que as pessoas estão abrindo mão do carro, né? O carro está perdendo a chance, a gente pensa na vaga do automóvel, mais importante do que a casa do cidadão. 5 metros por carro, mas ele só pode ter até 80 metros quadrados. Quer dizer, poxa vida, né? Eu queria fazer uma complementação. Queria fazer só uma complementação nessa fala de vocês, que eu acho o seguinte: a lei federal é sempre uma lei mais restritiva. A lei municipal, ela não pode ser mais restritiva coisa que a lei federal. Mas eu acho que algumas coisas a lei federal põe no seu âmbito e a lei municipal tem que ter no seu próprio âmbito. Então, se uma habitação de interesse social em Campinas, a lei de Campinas determinar, sei lá, 100 metros ou não determinar limite, a lei de Campinas prevalece nesse caso. Claro, vai ter problema para fazer o financiamento, a Caixa Econômica financiar, mas vai que consegue um financiamento num outro banco, numa outra situação. Da mesma maneira, é um grande entrave a Caixa Econômica Federal não financiar os comércios. Você faz a lei, por exemplo, da Coab, você pode fazer uso misto, você pode ter um favorecimento para ter comércios. A grande maioria das empresas não está conseguindo fazer esses comércios porque tem que usar recurso próprio, porque a Caixa Econômica Federal não financia o comércio. A área comercial, que pode ser vendida, inclusive, por um valor de metro quadrado maior e que pode ajudar a financiar o residencial. Então, eu acho isso uma injustiça enorme, você já não poder nascer um empreendimento social com o comércio, ou os comércios já se instalarem. Porque, na verdade, as áreas
de terreno que ficam para comércio, às vezes acabam sendo invadidas, não são usadas para comércio, acaba virando ocupação, acaba virando favela, e aquelas pessoas daquele conjunto habitacional acabam perdendo essa possibilidade de ter comércio, ter serviço e ter o atendimento, não só ter, às vezes, uma oferta de emprego, um local para empreender, mas de não ter o comércio em si para o seu atendimento. Como aconteceu no Bassória, a pessoa foi morar lá, precisava de 1 litro de óleo, tinha que pegar um ônibus, andar 2, 3 quilômetros de ônibus para comprar 1 litro de óleo, depois voltar para casa. É uma injustiça muito grande. Tá? Então, eu acho que se, vamos supor, o município criasse um banco habitacional no município, uma condição de ter um banco habitacional no município, o município poderia financiar dentro dos seus parâmetros, nas suas condições, sem estar tão ligado à linha de corte do governo federal. Essa é a minha opinião. Ô, João, deixa eu só fazer uma réplica aqui. Sim, sim. Né? Bem que não é objeto dessa nossa discussão, nossa discussão é os empreendimentos de interesse social que estão Mas abre, né? PL, né? E é preocupante porque, assim, a gente sempre exigiu da política habitacional áreas para fazer investimentos residenciais e destinar áreas para comércio. A 10.410 trazia, assim, poderá ter áreas comerciais. E sempre a preocupação do planejamento foi exigir essas áreas comerciais. Só que existe uma pressão tamanha do mercado de ter o empreendimento somente residencial, não provendo de áreas para essas atividades, o que gera um comércio informal. Então, assim, por isso que a gente sempre brigou, porque não deverá, sim poderá. E sempre nas discussões a gente traz isso para os empreendedores, a necessidade de fomentar centralidades com os usos mistos, né? Então, assim, por mais que a gente entenda urbanisticamente que é importante ter essas centralidades com o uso misto, os empreendimentos de interesse social deverá ter áreas destinadas às áreas comerciais, existe uma grande pressão que vem daí do mercado desses loteamentos não ter essas áreas. Então, por isso que veio a 208 falando, não, ela é mista. Se futuramente esses 2, 3 lotes quiserem ser anexados para ter uma farmácia ou um supermercado, pode. Então, se o loteamento não nasce com áreas destinadas aos comércios, o zoneamento permitirá, entendeu? Então, foi essa a lógica que a gente criou, porque a gente tem, sim, a pressão muito grande nas análises de loteamento, da gente sugerir, inclusive, áreas comerciais, e ter essa pressão de, não, tem que ter tudo lote. Tudo tem lote, eu estou perdendo área, eu não quero vender. Esse é um produto que demora a vender. A partir do momento que dentro de um loteamento eu tenho destinação de quadras comerciais, a venda não é rápida. E ela não se sustenta depois. Então, por isso que o projeto de lei vem de encontro de que essa dinâmica dentro de uma zona mista, ele pode ser anexar esses terrenos e ter uma outra atividade, né? Então, assim, é 2 pesos e 2 medidas. A gente entende que é importante ter dentro do loteamento, mas a gente também tem essa pressão por fora, né, de que entende que demora a venda desses terrenos comerciais. Então, Carol, por isso que a gente sempre diz o seguinte, isso nunca deve ser obrigado, a gente não deve obrigar nada, da mesma maneira que na própria 208, que tem aquelas porcentagens, uso misto, 20%, 25%, isso é um absurdo, sabe? Isso tem que estar de acordo com a conformação que o projeto vai ter. Não é porque você vai ter um único empreendimento lá que vai deixar de ser um único comércio, que vai deixar de ser uso misto. E, às vezes, dependendo da posição do local, não tem aqueles 20% que é exigido, não vai rodar. Então, isso tem que cair, sabe? Tem habitação, tem comércio no mesmo empreendimento, é o uso misto. Independente da quantidade de unidades, tanto habitacionais como residenciais. Mas tem que haver, não obrigatoriedade, tem que haver incentivo. Por isso que eu falo da lei da Coab. A lei da Coab, você tem uma área construída residencial, você tem 15% a mais para fazer comércio. Tem pessoas que já estão se interessando por isso. Outra coisa, o mercado não faz, não porque é difícil de vender, o mercado não faz porque está acostumado com aquela caixinha e quer ficar naquela caixinha, não quer ampliar.
Na hora que ele começar a ver o vizinho que fez com comércio, vendeu as habitações muito mais rápido, porque teria comércio embaixo, e que vai vender aquele comércio e vai ganhar um maior, porque não vai estar no limite do popular, ele vai começar a fazer também. Então, isso tem que ser exemplos, né, João? incentivo, exatamente. Bons exemplos. Exatamente. O Fábio Bernils também está com a palavra. O Robson levantou a mão, eu não sei se ele também está querendo falar, se ele levantou a mão de novo, sem querer, mas o Fábio Bernils está na frente, viu, Robson? Eu queria só passar o Fábio antes, aí depois é você, tá bom? O Fábio saiu, eu acho. O Fábio não está aí? Já se despediu. Ah, então tá, eu não vi. Então tá com você a palavra, o Robson. Por favor. Ok, obrigado, boa noite a todos. Eu gostaria de retomar essa reunião no início, quando o Dr. Rafael bem explanou sobre um projeto de lei, e para tornar claro, até porque também como a Karina, eu acho que falou, que nós estamos falando do PLC 87 de 2021, que ele traz basicamente tudo aquilo que o Dr. Rafael bem explanou, né, sobre essa questão do parágrafo 3º do artigo 73 e o parágrafo único do artigo 120, e, ao meu ver, eu concordo plenamente com a minha secretária Carolina e também com o Rafael sobre a oportunidade que esse projeto de lei veio para esclarecer uma série de coisas que, apesar do mundo jurídico ter já um entendimento mais claro sobre uma lei que sobrepõe outra e assim sucessivamente, ela deixa até, como posso dizer, claro, uma seara que quando a Lei 10.410 vigia, ela extraía do ordenamento jurídico uma determinada área do seu zoneamento e dava um tratamento especial, e a partir daí tinha o seu decreto que fazia a aprovação, dando mais tratamento especial ainda. E nesse projeto de lei 87, ela veio justamente esclarecer, trazendo para a modernidade aquelas coisas anacrônicas que existiam quando do decreto da aprovação, quando você tinha somente lotes residenciais, somente lotes comerciais, quando assim existia, e não podia sequer haver um lote misto, ou seja, um lote que tivesse uma ocupação parte comercial e parte residencial, coisa que a 208 veio trazer, modernizando a cidade, e é importante esse PLC 87 estar aí à disposição, tá? E que também, de certa forma, na sua redação, quando ele fala, quando não houver situação contrária em lei em vigor, de certa forma, ainda vai propiciar aqueles casos especiais, como